Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu. Nunca se esqueçam de que o amor vive no mundo através de vocês. E você está aqui no Merlin Sage. É um prazer poder recebê-los aqui para mais um vídeo de ensino, para mais uma troca de informações. Já te peço para você fazer a inscrição do canal, vai ajudar a gente bastante, até porque nós temos projetos que são super relevantes para a época que a gente está vivendo agora. Eu tô com o projeto Quem Tem Fome Precisa Comer, é um projeto aqui patrocinado pelo canal Merlin Sage, pelos queridos aqui do canal que estão na mentoria comigo. Então, dia 22 de maio, nós vamos servir aí para iniciar, né, começo de conversa, o que já está garantido é praticamente 100 quentinhas na cidade de São Paulo para pessoas em estado de vulnerabilidade ou abaixo da linha da pobreza, afetadas aí pela condição que o nosso país atravessa atualmente. Então você pode fazer a doação através do QR Code que vai estar aqui e da chave Pix que deve estar aparecendo em algum lugar desta tela, tá certo? Vem ajudar a gente a alimentar quem precisa nesse momento. E com isso dito, falando sobre fazer o bem para o próximo, eu também tenho vários atendimentos espirituais aqui no canal. Quem me acompanha sabe muito bem, atendimentos de aconselhamento espiritual e atendimentos de limpeza espiritual. E hoje eu quero falar em linhas gerais, mas não tão gerais nesse vídeo, sobre a limpeza na câmara hermética de Shambhala, que é o serviço de remoção de cargas na cidade etérica de sétima dimensão, que nós conhecemos como Shambhala, que é a sede do governo espiritual do planeta Terra. Ou seja, de lá que o Buda Gautama, tá, com toda a sua consorte, com toda... vamos dizer, entre aspas, com toda a nobreza espiritual, dirige os caminhos evolutórios ou evolutivos de todos os reinos da Terra, principalmente do reino angélico e do reino humano, que somos nós. E já tem um outro vídeo aqui no canal, onde eu falo sobre como funciona essa remoção de cargas em Shambhala, então você pode checar, muito provavelmente vai estar aqui nas recomendações desse vídeo, aqui nos links que aparecem no topo, mas hoje eu quero ser mais específico, porque eu quero expandir o entendimento de Shambhala para quem está aqui no canal e para você que é novo, tá, no canal e você está procurando expandir o seu conhecimento sobre espiritualidade. Se você está aqui no canal, a probabilidade de você saber que existem colônias espirituais em cima, tá, na ionosfera, nas partes etéricas mais próximas de todos os países ou acima de todos os continentes do planeta, não deve ser novidade para você. Temos a famosa colônia Nosso Lar, no Rio de Janeiro, acima da cidade do Rio de Janeiro. Temos outras colônias menos conhecidas como Astarote, como Astrólabos, ali na divisa, né, do nordeste do país com a Guiana inglesa e francesa, e tem todas as outras colônias espirituais muito faladas no espiritismo, né, colônia do Moçoso, né, colônia Caminho das Águas e por aí vai. E é muito costumeiro nessas colônias eles terem complexos hospitalares para tratar dos espíritos que são super desenvolvidos, e o tamanho desses complexos vai depender, né, dessas instalações hospitalares vai depender do tamanho da colônia, se a colônia ela é mais especializada nisso mesmo, em tratar os espíritos e por aí vai. E qual que é o sistema hospitalar, os hospitais espirituais no plano espiritual que são os mais avançados? Nós temos dois, né, complexos hospitalares. Nós temos esses das colônias espirituais e lá na última densidade da sexta dimensão nós temos um outro sistema hospitalar desenvolvidíssimo, com mais de 1086 prédios, se é assim que nós podemos chamar, que trata das mais diversas necessidades dos espíritos que vivem nas densidades abaixo, ali dentro da sexta dimensão, e que vivem na quinta dimensão e até
na quarta dimensão, que é onde meio que estão as colônias espirituais, por exemplo, essas que vocês conhecem no Brasil, tá? E aí nós temos, assim, a epítome, o sistema hospitalar para tratar da saúde espiritual dos espíritos mais avançado no nosso sistema planetário, que é lá em Shambhala, que é essas salas herméticas, essas câmaras herméticas de tratamento, tá? E nós temos há meio um debate, eu ainda não entendo muito bem, porque às vezes quando eu vou até Shambhala, ou eu falo com a equipe, o conselho de cura de Shambhala, eles me falam a respeito de 62 câmaras herméticas, que é esse complexo hospitalar, e às vezes eles me falam de 52 câmaras. E eu cheguei a uma conclusão, por eu eu traçar as diversas informações que eles me passam, e eu mesmo já tendo visitado essas câmaras, de que na verdade eram originalmente 62, 10 estão desativadas e 52 estão em operação. Então essas 52 câmaras de remoção de cargas em Shambhala, que é a cidade mais elevada dentro do nosso sistema planetário, é o sistema hospitalar mais avançado de todo o sistema Terra. E o que é interessante, é um sistema tão avançado que até março de 2020, o ano passado, tá? Nenhum espírito que estivesse encarnado na Terra, querendo dizer eu e você, tá? Poderia, através de uma projeção astral ou um acoplamento consciencial, isso quer dizer pegar uma parte da sua consciência humana, deslocá-la da sua consciência humana e percepção humana, elevá-la à sétima dimensão e de lá acoplá-la ao seu corpo espiritual, e aí esse corpo espiritual ir até a Shambhala e passar pela limpeza, tá? Então até março de 2020, tá? Esse tipo de processo não poderia acontecer, não era permitido, não havia-se o aval da espiritualidade para que alguém, enquanto ainda encarnado na Terra, se beneficiasse do que essas câmaras disponibilizam lá em Shambhala. Então, para você poder fazer o uso desse sistema hospitalar em Shambhala, você teria que estar desencarnado e você teria que entrar numa fila de espera, porque não sei se você percebeu, que são apenas 52 câmaras em atividade das supostas 62 que existem, mas as outras 10 a gente nunca vê onde elas estão e por que elas estão desativadas. Então, mesmo no plano espiritual, os casos mais sérios, tá, da saúde espiritual do espírito são levados ou são considerados a ser levados para Shambhala. Mas aí você tem que entrar numa fila, porque você tem todo um sistema planetário com suas muitas densidades e dimensões lotadas de espíritos encarnados ou não, precisando desse tipo de tratamento. E o tratamento em Shambhala, ele é personalizado. Então, só agora, desde o ano passado, Shambhala abriu, tá, algumas vagas por ano para que espíritos encarnados possam requisitar fazerem uso das instalações em Shambhala. E aí, o governo espiritual da Terra treinou alguns terapeutas, vamos assim dizer, para fazer a operação dessa câmara hermética. Tem eu e eu sei de mais 2, parece que um está no Brasil e o outro está na Europa. Então, assim, quando você marca essa limpeza comigo, eu até falo, não me manda o dinheiro ainda, porque eu tenho que te pôr na fila de espera, eu tenho que conversar com o conselho de cura de Shambhala, e aí você entra numa fila meio especial, que não é bem aquela fila onde todos os outros espíritos que estão fora da Terra estão esperando para ir para Shambhala. E aí, se eles te fizerem o convite, sim, aceitamos que você venha com o Charlie para tratar do que quer que você precisa tratar nos seus corpos sutis. Aí você pode fazer uso das câmaras. Então é meio isso. O que Shambhala trata? O que essas câmaras tratam, tá? Elas tratam da cura de hemofilia, tá? Remoção de cerração, tá? Limpeza de corpos sutis, limpeza assim no geral, tá? Corpos sutis também precisam de limpeza, de manutenção, igual o nosso corpo
igual ao nosso corpo físico, remoção de débitos kármicos que foram instalados nos seus corpos sutis por você mesmo e pelo seu time espiritual, ou por formas angélicas que nós chamamos de pitóculos, que fazem essa organização dos seus débitos kármicos aleatoriamente, se você não fizer numa das suas entrevidas, e tem outras particularidades. Essas câmaras têm outras operações e tratam de outras condições do espírito que não são as que eu trato, as que eu estou treinado para levar as pessoas, caso elas tenham essas condições clínicas espirituais, e tratar delas lá em Shambhala. Então eu estou falando apenas das quais eu tenho familiaridade agora e das quais eu já fui treinado pelo Conselho de Cura em Shambhala, que é remoção de hemofilia, remoção de cerramento, tá? Incluindo dispersamento, remoção de débitos kármicos, tá? Essas cargas kármicas, e uma limpeza geral para tirar a densificação dos corpos sutis, caso eles estejam muito densificados até pela proximidade de alguns deles, né? Da proximidade do contato que eles têm com o teu corpo físico que está aqui atuando e sempre vivendo nesse mundo, né, físico que é denso. Aí vamos lá, Charlie, boiei no que você está falando. O que é a hemofilia? Vamos lá, vamos definir a hemofilia. A hemofilia, pessoal, basicamente é uma ferida na tua aura, tá? É basicamente isso, é uma ferida, tá? E aí se você olhar, geralmente, essas feridas, tá? São 3 níveis, tá? Dependendo do tamanho delas, tá? Elas vão ter a camada mais exterior, que é o buraco mesmo, que é o dano, né? Aí elas vão ter uma casquinha, tá? Que a gente chama de plasímogo. Gente, eu tô usando minhas notinhas porque são muitos termos científicos, tá? Plasímogo, que é uma casquinha bem fina, tá? E aí nós temos também abaixo os flistros, né? A gente chama de fistros, tá? Alguns chamam de flistros também, mas é fistros. E esses fistros são os cordões energéticos, é tipo assim, a tecelagem dessa ferida, tá? É tipo os cordões energéticos que meio que formam um padrão, tá? Energético pensa bem que são as fibras que formam a tua aura. Tá? Então, geralmente tem esses 3 níveis que foram obstruídos. A sua aura teve essa obstrução nesses 3 níveis e essa ferida precisa ser feita. E aí, as câmaras de Shambhala são especialmente programadas para fazer isso, tá? Serração. O que é serração? Essa outra remoção é quando você tem um monte de energia suja, vamos assim dizer, energia não reutilizável, espalhada aleatoriamente pelos seus corpos sutis, tá? Essa energia dispersa pelos teus corpos sutis, tá? Pode ter sido originada por um outro processo espiritual de limpeza, por exemplo, remoção de implantes etéricos e espirituais, tá? E às vezes quando você faz uma remoção de implantes e chips espirituais, a energia diluída daqueles chips que são meio dissolvidos tem que sair por algum lugar. Geralmente essa energia ela vai correr, tá, para o sistema nervoso, tá, do seu corpo etérico, e através dos canais que nós chamamos de nadis, que conectam o corpo etérico com partes do corpo físico, essa energia suja que foi diluída vai entrar para o teu corpo físico e vai ser eliminada pelas fezes, pelos meios de excreção natural do teu corpo físico. Mas às vezes isso não acontece. Então essa energia, ela não tem mais a forma original que dava, para a qual ela era usada, os chips em si, mas ela ainda é suja, ela não tem utilidade. E aí às vezes o seu corpo emocional não consegue transmutá-la e ela vai formando tipo essa névoa, tá? Uma névoa energética nos seus corpos sutis. Então isso é serração, a gente também consegue remover em Shambhala, tá? Então assim, às vezes, por exemplo, alguém vem fazer uma remoção de implantes ou de chips etéricos comigo, a gente espera alguns dias até o check-up da pessoa para ver se ficou tudo bem removido, como os corpos sutis da pessoa onde estavam os implantes ficaram após a remoção, e aí quando passa esse tempo, a pessoa volta, aí a gente percebe que
a energia que é meio as sobras, né, dos chips e dos implantes, que era para ter saído de maneira natural, não saiu. E aí tem essa serração, e aí isso faz a pessoa ter que fazer um outro processo de limpeza, a limpeza da limpeza, e esse processo de eliminação de serração a gente faz em Shambhala, tá? Nós também temos o dispersamento, tá? Também a gente limpa isso em Shambhala. O que é o dispersamento? Quando você está tendo vazamentos de energia vital, de prana, de chi, como o pessoal fala, de algum chakra seu. Geralmente o chakra do plexo solar ou o chakra sacral. E é interessante que o dispersamento ele não é uma névoa como a serração. Tá? Ele parece um fluido mesmo. Ele parece um ectoplasma, vamos assim dizer. Saindo daquele chakra onde está tendo vazamento, tá? E aí você fica vendo aquele fluxo, parece um leite assim, tá? E aí esse leite vai ter uma cor diferente dependendo de qual chakra ele está saindo e qual energia específica está sendo expelida. Então esse chakra ele está com esse vazamento e essa energia ela fica correndo pelos seus corpos sutis. Geralmente esse dispersamento, que é esse feixe de energia vazando, que você consegue até traçar, né, de volta de qual chakra ele está saindo, geralmente esse dispersamento você vai conseguir ver ele muito conectado com o corpo sutil que mais trabalha ou tem ligação com aquele chakra. Às vezes dispersamento é muito mais difícil de limpar, mesmo em Shambhala, porque é um fluxo contínuo de energia, sabe? É um vazamento contínuo, tá? Enquanto a serração não está preso a nenhum corpúsculo, a nenhum órgão que é para-espiritual, ou espiritual, ou etérico, ou mesmo físico. Então, o dispersamento, tá? Esse vazamento energético contínuo, então ele não está apenas estacionado, tá? Ou acomodado no lugar do teu corpo sutil. Ele está sempre fazendo um novo caminho, que a gente também remove em Shambhala. E aí nós temos também a remoção de registros kármicos, tá? São pendências energéticas que você tem com o universo e que você gostaria de sanar numa específica vida, ok? E aí você programa lá no teu corpo espiritual ou em algum outro corpo sutil, tá? E eles vão ser ativados em momentos específicos, tá? A abertura desses registros kármicos, o que pode trazer desequilíbrios no teu corpo, e também quando eles são abertos, como se fosse você abrindo uma carta com selos, isso traz desenvolvimentos no físico, a criação das experiências que você programou, que são a materialização daquilo que você programou no registro kármico, para você poder zerar aquela energia discordante, que é a energia kármica. Aí você pode falar, Charlie, então por que eu removeria algo que eu mesmo programei? Porque às vezes o que acontece, gente? Você programa algo para uma vida que você quer sanar, tá? Só que você só programou, tá? Aquela energia para ela se manifestar numa situação, num evento, numa interação com alguém que gera ali a situação que vai te trazer aquela energia ruim de volta, que você gerou, né, em primeiro lugar originalmente. Então tem que voltar para você, toda a energia tem que voltar para sua origem. E aí você sanou seu débito com o universo de você ter emitido para dentro dele algo negativo, por assim dizer. Só que às vezes muitos não fazem o processo paralelo de, ao mesmo tempo que arquivou esse registro kármico num corpo sutil, preparar as especificidades, os detalhes de como vai se dar quando esse registro for ativado, e não escrever esses detalhes no plano de alma, que é uma outra coisa. Então, muitas pessoas, elas arquivam o registro kármico num corpo sutil, mas não faz a ponte, não delineia, não determina também no plano de alma de que quando lá no corpo sutil, aquele registro kármico for ativado, já vai ter uma narrativa aqui no plano de alma que vai se encaixar perfeitamente com a inserção, com o inserimento da ativação desse registro kármico. Esse registro kármico, então, já tendo uma estrutura de experiência preparada através do qual ele pode fluir e ser sanado. Então, o que acontece muitas vezes? Esses registros vão ser ativados em desalinhamento, visto que não foi feito como que fala? A junção do seu plano de alma com o registro kármico específico. Então eles vão ser ativados num momento que está em desalinhamento, que você está passando por um outro processo que você tinha escrito no teu plano de alma.
Trocando em miúdos, às vezes eles vão ser ativados em momentos não propícios da tua vida, que pode zoar com o teu plano de alma, porque eles não foram planejados em paralelo com o que você determinou no teu plano de alma. Então isso pode trazer problemas. Então às vezes é melhor você mover esse registro kármico para um momento dentro do teu plano de alma, onde é um momento que você deixou meio em aberto, ou vácuo, ou não tem nada de importante acontecendo para ele ser sanado. Ok? Então, a gente leva você para Shambhala, a gente vê quantos registros kármicos você tem e a gente os remove. A gente remove eles do corpo sutil, gente, para ele não ser ativado. Aí você fala, tá, Charlie, tudo bem. Mas aí, então, quer dizer que zerou a minha conta, então, meu débito com o universo, porque se não tá mais acusando lá no meu corpo sutil, eu não vou ter que pagar, né? Meio isso. Mas não, gente, é diferente. A gente só está removendo o objeto etérico, tá? Que registra toda a história desse débito kármico, como ele foi gerado, quando ele deveria ser ativado, quando ele deveria ser pago. Então nós estamos inutilizando o sistema que alerta o teu corpo sutil para ativar esse registro kármico. Aí, para você fazer essa remoção, você tem que estar trabalhando na tua ascensão, tá? Porque aí tem um outro processo. Quando o registro kármico não está lá mesmo no teu corpo sutil, no processo da ascensão você vai ter a vinda do dragão, tá? O dragão é um evento no seu processo de ascensão, onde o dragão vai fazer você passar por tudo que você ainda não sanou, tá, com o universo. De você pagar todas as suas contas com o universo para você conseguir atravessar e completar a sua ascensão. Então, quando você tira o seu registro kármico de um corpo sutil, tá, o dragão tem lá registrado tudo que ainda falta você resolver aqui com o plano físico, que ainda tá pendente. E só que aí o dragão traz no momento certo, no contexto certo, aquela sanação, aquele pagamento, aquele prestar de contas, tá? Que você tem com o universo. Então vai ser no momento propício, porque vai ser no processo natural das fases que há dentro da ascensão. Então, pelo menos ali na ascensão, você sabe quando você deve se deparar com esse tipo de pendências. Diferente de quando tá no corpo sutil, que você tá, né, a ver navios. Você não sabe quando isso pode ativar. Você pode estar num momento super bom da tua vida, planejado por você no teu plano de alma, e do nada começa a dar um monte de coisa errado. E por que está acontecendo isso? Às vezes é um registro kármico que foi ativado. Então é por isso que a gente faz essa remoção de registros kármicos em Shambhala. A gente está apenas inutilizando, tá, um dos sistemas não é de salvamento, um dos sistemas de memória dentro do universo desses registros kármicos que você está fazendo, porque não é propício ter essa cópia ali, e a gente deixa que um outro sistema, que é o próprio processo de ascensão, trazer para você essas pendências numa hora que geralmente não vai ser a pior para você, vai ser muito mais alinhada com o momento que você está vivendo e sem atrapalhar o momento que você está vivendo. E aí tem a limpeza também de corpos sutis, né, como eu disse. Às vezes tem pessoas, todos os corpos sutis dos espíritos, eles têm uma densidade mais ou menos mediana, que é a mesma para todos os espíritos, tá? Mas tem alguns corpos sutis, por exemplo, o emocional, o mental e às vezes até o espiritual de alguns espíritos, que eles são mais grossos ou aveludados, eles parecem mais carnudos, eu diria. Gente, desculpa eu estar usando essas expressões humanas que eu não consigo achar outras expressões, tá? E pode ter uma série de motivos, tá? Eles são mais densos, mesmo sendo corpos que são sutilizados, ou seja, são invisíveis, tá? E aí a gente precisa... Acho que um bom exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender. Sabe quando o prepúcio, sabe o prepúcio do pênis do homem? Às vezes o prepúcio ele nasce muito mais carnoso, ou o prepúcio ele nasce com aquela pele adjacente que impede do homem poder fazer as suas necessidades, aí tem que ir fazer uma circuncisão. Isso acontece com o órgão físico. Então os seus corpos sutis também. Tem corpos sutis que eles nascem mais, digamos, apeladados, vamos assim dizer, mais enrijecidos, assim, mesmo na sua plasticidade etérica em relação ao que é o normal de se ter. Então você precisa sutilizar esses corpos sutis para eles poderem funcionar e fazerem as suas funções que são particulares a si mesmos. Então a gente leva a pessoa para Shambhala,
através do acoplamento consciencial de uma parte da mente humana dela com o corpo espiritual dela na 7ª dimensão, e a gente leva esse corpo espiritual para Shambhala, e através do corpo espiritual dela a gente faz esse sutilizamento dos corpos sutis, esse afinamento, no caso de ela ter corpos sutis que por natureza já são mais grossos, vamos assim dizer. Então esse é alguns dos processos. E aí, essas câmaras em Shambhala, elas têm um horário de funcionamento, e é interessante que o horário de funcionamento em Shambhala, eles se baseiam pelo o nosso fuso horário físico, tá? E eles sempre vão dar o fuso horário físico, tá, do lugar da onde você está morando. É meio estranho, até hoje eu não entendo muito isso, tá, gente? Então, assim, geralmente não dá para eu levar as pessoas em qualquer horário. O horário e os dias que eles me disponibilizam, o que é uma coisa meio louca. E aí essa câmara, ela tem, assim, milhares de configurações, tá? E o próprio ambiente da câmara, ele morfa, ele se adapta dependendo de qual cliente que eu levo para lá. Então tem pessoas que chegam na câmara, eles veem tipo uma cadeira de dentista, parece uma cadeira de dentista onde eles sentam, tá? Tem pessoas que vão pra câmara e é tipo uma maca de hospital super high-tech, com uma cúpula, tá? E eles entram, deitam dentro, a cúpula parece uma cúpula de vidro, desce, e aí os feixes de luz dos raios divinos é incidido sobre a cúpula. E apenas uma pequena parcela daqueles raios mesmo que chegam no teu corpo espiritual que está deitado dentro da cúpula, tá? Parece um caixão, na verdade. Tem pessoas que entram num tubo, elas chegam dentro da câmara em Shambhala e tem 2 tubos, sabe? 2 tubos transparentes ou coloridos, eles entram em um e também os feixes são incididos sobre o tubo e uma pequena parcela daquela luz do raio divino atinge o teu corpo espiritual que está dentro do tubo, passando pela a limpeza. Tem pessoas que elas chegam na câmara e tem uma esfera. E ela entra nessa esfera, tem um lugar que ela senta lá dentro e a esfera é toda escura, não consegue enxergar nada. Tá? E aí tem muitas outras configurações dessa câmara em Shambhala. Às vezes a câmara ela se move as paredes, tá? Então às vezes, por exemplo, quando as pessoas chegam em Shambhala e a configuração da câmara para ela é essa esfera que a pessoa entra dentro, às vezes abre o teto da câmara, essa esfera sobe num funil, lá em cima bem alto você consegue ver Shambhala inteira. E aí tem seres de luz que ficam rodeando, tá, essa esfera. Por sinal, e aí depois de alguns minutos a esfera desce de novo para dentro da câmara, fecha o teto, tá? Então depende. É muito engraçado. A câmara ela é muito morfológica, ela se morfa as necessidades da limpeza que precisa ser realizada e também a como o corpo espiritual da pessoa vai se aperceber e vai se ambientizar ou climatizar dentro da câmara. Há uma câmara do lado, que é a câmara de cognição, gente, que é engraçado, que é onde eu fico. Eu falo que é o biombo do radiologista. Sabe quando você vai tirar raio-x? O radiologista fica num biombo, eu também. Eu fico num biombo lá, que a gente chama de câmara de cognição. E lá tem vários aparatos, gente. Tem alguns que parecem arcaicos, de milhares de anos, sabe? Parece aquelas coisas de manivela. E também tem computadores. É uma mistura do arcaico com o mais moderno que existe. Então, nessa câmara de cognição tem um funil, assim, tem um vidro, mais ou menos, né? Parece um vidro. Tá? E tem um funil assim, onde eu ponho o meu terceiro olho, às vezes, quando necessário, e através desse funil, o meu terceiro olho emite uma luz que quando chega no fim do funil, se transforma na energia de cor que é necessária para ser reimpressa e reincidida sobre o paciente. Essa é uma das maneiras que eu posso fazer para operar a câmara. Por exemplo, nessa câmara de cognição, a gente tem alguns aparatos. Tem uma manivela, né, que eu tenho sempre que puxar, eu puxo ela de lado, assim, aí tem tipo um gancho, um prego, e eu prendo ela ali para dar início para a câmara começar a rodar. A câmara parece meio um veículo, né? Tem um botão grande, parece um botão, onde eu dou início ao incidimento dos feixes. Tem alguns termômetros aqui, tá?
que eu vejo em que hertz que tá o incidimento dos feixes, tá? Tem um outro aqui, tipo, parece uma régua onde eu consigo ver o nível consciencial da pessoa. Tem um outro aqui, é tipo um painelzinho onde tem o nome da pessoa, em quantos por cento tá a limpeza, e esse tipo de coisa eu poderia ficar falando aqui a tarde inteira, o dia inteiro, né? Ou que horas que você tá assistindo esse vídeo, sobre esses detalhes. Lá também, tá? Dentro da câmera de cognição, nós temos algo que a gente chama de periscópetro, tá? É uma mistura de uma bússola com um relógio de bolso, tá? O que é o periscópetro? O periscópetro, ele consegue mover a câmera consciencialmente e consegue mover a câmera para qualquer densidade de tempo, o que é muito maluco. Então, assim, basicamente o periscópetro torna essa câmera de limpeza em Shambhala numa nave, não numa nave, mas numa cápsula do tempo, o que é louquíssimo. Gente, já teve vezes, e quem tá ainda fazendo limpeza comigo em Shambhala sabe, porque eu tive que explicar pra pessoa, de que o nosso horário para subir para Shambhala, assim como a gente chama, né, para ir até Shambhala consciencialmente era tal, a consulta era tal, mas a gente teve que ir mais cedo, entendeu? É mais cedo do nosso ponto de vista de tempo linear, tá? Só que aí a gente ia chegar em Shambhala não no horário que tá definido para a câmara se abrir pra gente, para eu pôr a pessoa lá dentro. Então ia adiantar a gente ir mais cedo, porque a gente não ia ter acesso à câmara, tá? Então o que a gente teve que fazer? A gente programava no periscópetro lá, tá? Que na hora que a gente subisse mais cedo para Shambhala, na verdade a gente estaria... como que eu posso explicar isso? É como se a gente tivesse... A gente iria subir num horário diferente, tipo 6h40, mas a consulta é 7h20. Mas na hora que a gente subisse 6h40 em Shambhala, o periscópetro ia mover a câmera já para 7h20 da noite. Então a câmera estaria aberta. Então a gente não estaria acessando a câmera no horário que a gente originalmente foi para ela. A gente já estaria acessando a câmera no horário que a gente deveria estar lá. Então é muito maluco isso. E o periscópetro ele regula. Então a câmera ela consegue se mover no tempo, apesar de ela estar numa cidade que é atemporal, que é fora da linha do tempo. E aí olha aqui o detalhe, né? Na hora que a gente voltasse para a Terra, tá? Então a câmera ia continuar lá naquele tempo mais avançado, tá? E aí a gente então estaria meio que consciencialmente fazendo uma viagem no tempo. A gente ia voltar pro nosso horário original. Se é 6h40 e uma consulta, por exemplo, às vezes é 20 minutos, a gente já tá de volta às 7 horas, por exemplo. Só que tem um detalhe, entendeu? Porque a gente acessou aquele tempo lá, aquele tempo mais avançado no futuro, isso não quer dizer que quando a gente volta para o tempo atual, que ainda é antes das 7h20, que era o tempo que era para a gente ir, isso não quer dizer que... como que eu posso explicar isso? É até confuso para mim às vezes, gente. Isso não quer dizer que... Deixa eu explicar uma outra coisa, vocês vão entender. Por exemplo, depois de uma limpeza em Shambhala, a pessoa tem que, quando ela volta, né, de Shambhala, a gente recita um texto, um mantra que eles nos dão já do lado de cá. E aí a pessoa tem que esperar 15 minutos para poder beber algo, tá? E depois mais 15 minutos para poder comer, tá? Então assim, pense bem, se a gente acessou a câmara mais cedo, tá? E ela se moveu pro horário original nosso, que seria na verdade mais tarde, tá? Quando a gente volta é 7 horas, tá? Então quer dizer que essa pessoa iria poder comer 7h30. Mas no horário original, se a gente tivesse ido no horário original, ela ia 7h20, 7h40 ela ia estar de volta, ela só ia poder comer 8h10. Então você pensa, tá, mas eu fui mais cedo, então e voltei 7 horas, eu posso comer 7h30. Não. Olha aqui o detalhe. Essa que é a loucura da câmera. A gente só acessou um momento de tempo, uma unidade de tempo mais cedo. Tá certo? Então o que vale é a unidade de tempo que a gente acessou, mesmo que a gente não acessou ela em paralelo com o horário original dessa unidade de tempo. Então quando a gente volta de Shambhala às 7 horas, a gente não vai mais para Shambhala no horário que deveria, 7h20, porque a gente já fez.
Mas aquele momento que a gente acessou mais cedo está acontecendo às 7h20, na hora que der 7h20 no relógio. Mesmo que nós, a parte humana, não esteja fazendo aquele movimento de ir para lá às 7h20. Mas já aconteceu, entendeu? Só não aconteceu em consonância com o momento aqui no físico que ficaria em paralelo certinho com o momento que a gente já acessou. Então, mesmo a pessoa tendo ido mais cedo, ela tem que esperar até 8h10 para poder comer. Espero que tenha feito sentido o que eu quis dizer. Então, tem essas habilidades, essa câmara, tá? Essa câmara, né, pelo menos as que eu uso, tá? Porque, às vezes, câmaras diferentes dentre essas 52 vão ter capacidades diferentes, vão ser usadas para processos de cura e hospitalar espiritual diferente, mas as que eu uso geralmente tem um assessorista dessa câmara. Às vezes ele entra na câmara de cognição, que é esse biombo que eu falei, e me comenta alguma coisa sobre a limpeza que a pessoa tá ali na câmara tá passando, e o nome desse assessorista é Baltímalo, tá? A gente também, nesse conselho de cura que cuida dessas câmaras, nós temos Sussaruna, tá? Sussaruna, ela, né, e a espécie dela é uma espécie híbrida, tá? Uma raça alienígena híbrida, que foi criada através de experimentos genéticos pelos Blue Avians, tá? Os aviários, acho que seria assim em português essa raça alienígena, os aviários azuis, tá? Então, um dia, Sussaruna, que ela parece meio uma Yellow Avian, ela e toda a espécie híbrida dela, a raça híbrida dela, uma criação dos Blue Avians, por assim dizer, mais ou menos, né? Tô falando meio por cima, porque há várias versões dessa história, se acharam numa nave, tá? E eles já estavam no estado ascendido. Os Blue Avians meio que produziram eles, né? Já no estado ascendido, e aí tem versões da história que diz que os Blue Avians se cruzaram com uma outra raça alienígena, que aí gerou os Yellow Avians, da qual Sussaruna faz parte. E não sei porquê, essa raça híbrida, o que seria a prole dos Blue Avians com essa outra raça alienígena, foi solta no espaço, tá, gente? No espaço, não, o espaço sideral, não o físico, o etérico, e quando Sussaruna e os seus irmãos e irmãs acordaram, eles já estavam no estado ascendido e eles se lembravam de todo o processo de ascender, mas eles particularmente não tinham vivido o processo, eles tinham memórias de coisas que eles nunca viveram. E aí Sussaruna, eles são ótimos geneticistas, médicos, e Sussaruna tá aqui no nosso sistema planetário e ela faz parte do Conselho de Shambhala. Então é ela que passa todo o preparamento. Às vezes, quando as pessoas vão fazer limpeza comigo em Shambhala, Sussaruna vai passar um regimento específico para você poder fazer essa limpeza, dependendo da seriedade da sua limpeza, tá? Então eu tenho uma querida aqui do canal que ela tinha que fazer uma limpeza a cada 4 dias em Shambhala. Só podia ser 12 minutos, e aí era um combo de consultas em Shambhala, tá? E aí a cada 6 ou 12 consultas, se eu não me engano, ela tinha que fazer um raio-x, tá? Do fechamento da área da aura dela onde estava sendo fechada a hemofilia. E esse raio-x, que é feito lá nessa câmara em Shambhala, é chamada de espomoometria, tá? Então, aí tinha esse bloco, agora ela já tá no segundo bloco, que é a cada 14 dias a limpeza, tá? E aí depois tem um terceiro bloco de consultas, que aí vai ser 45 minutos de tempo dentro da câmara, para finalizar todo o fechamento de apenas uma hemofilia. Então, assim, todo o regimento que você vai receber, se for necessário, para você fazer antes da consulta ou após cada dia de consulta, vai depender do seu caso clínico e espiritual e da situação dos seus corpos sutis e da sua evolução como alma. Então tem várias coisas. Às vezes, Sussaruna, uma pessoa passa por uma limpeza de implantes etéricos e chips etéricos comigo, e Sussaruna pede para a pessoa comer certos alimentos, introduzir certos alimentos na dieta, em preparação para ir para Shambhala ou em paralelo com o processo de limpeza em Shambhala. Às vezes Sussaruna pede para a pessoa comprar certos
certos géis, aromas para passar na pele. Tem uma querida aqui do canal agora que Sussaruna pediu para ela comprar um gel de babosa e fazer umas certas aplicações para facilitar ou amenizar os efeitos colaterais, ou um processo de purgação que acontece após você ir para a câmara em Shambhala. Então tem tudo isso, é muito complexo. Agora, no geral, para você ir toda a limpeza em Shambhala, não importa se é amofilia, se é cerramento, dispersamento, sutilização dos corpos sutis, remoção de registros kármicos, você vai ter que fazer um jejum de 6 horas, tá? Esse é o praxe, geralmente. Então, se a sua consulta é 6 da tarde, você tem que fazer um jejum a partir do meio-dia. E é jejum de comida e bebida, tá, gente? Então, naquele dia, 6 horas antes da sua consulta, você não pode comer e beber nada. Em casos mais sérios, a gente pede para a pessoa fazer um jejum só de líquidos, tá? Que a gente chama de cetinagem. E aí, geralmente, pode chegar até você ter que fazer um jejum durante 2 dias antes de você ir para uma consulta específica em Shambhala, tá? O que é a cetinagem? Você passa 2 dias, né, às 48 horas antes da sua consulta, não pode comer nada sólido, nada, absolutamente nada, você só pode tomar líquidos. E muitos vão achar isso uma loucura, mas tem todo um assessoramento de perto de Sussaruna e do time de cura em Shambhala, né? Então vê como, né, que tá o espírito da pessoa, o corpo físico da pessoa, para ver se a pessoa aguenta. Às vezes, no meio do processo, é feito certas concessões. Então, se o Sussaruna diz, olha, você está precisando comer algo físico, eu vou te introduzir esse tipo de alimento, que é um alimento bem leve, não vai afetar. Então, gente, tudo é acompanhado. Nada são instruções minhas ou coisas da minha cabeça. Tem um time do lado de lá, um time super competente, feito por Sussaruna e outros mestres ascendidos que são parte do Conselho de Cura em Shambhala, que vai dar todas as instruções para você. Mas às vezes é bem sério, tá? E aí, tem certos casos, a gente também remove cordolamento, tá? De babado cis lá em Shambhala, tá? E coagulamento balciático. Isso, na verdade, o cordolamento e o coagulamento balciático a gente pode remover numa remoção de implantes comigo. Mas se tiver muitos mesmos, e quem já passou numa remoção de implantes comigo sabe como que é, às vezes é um trabalho muito braçal para mim remover com os instrumentos físicos do lado de cá, que são uma sombra, tá? São um tipo do antítipo da realidade, né? Da extensão etérica do equipamento que está sendo usado do lado de lá no plano etérico para essa remoção ser completada. Então, às vezes, não vale a pena remover um implante etérico como um babado si, se ele tiver muitos cordolamentos dele no teu corpo sutil ou coagulamentos balciáticos do lado de cá. E a gente tem que ir para a Shambhala e remover lá também. O que é um coagulamento balciático? É tipo uma bolsa de pus etérico cheio de implantes etéricos vivos, que são geralmente os babados cis. Quer saber o que é um babado si? Assiste uma aula que eu tenho aqui falando sobre este terror dos corpos sutis. Um cordolamento, tá? Ele é uma sinastria, tá? O que é o cordolamento? É quando os babados cis, eles não se organizam num bolsão de pus. Eles criam um cordão energético e esse cordão ele tem ramificações, tá? E cada ramificação é uma sinastria. E dentro de cada ramificação tem vários babados cis. Então, o que acontece? Sinastria é um cordão único com vários babados cis, tá? Uma filastria é a reunião de várias sinastrias ou várias ramificações, ou seja, vários cordões com babados cis ligados a um tronco único, a um cordão principal. Isso é a filastria. E a filastria, que é a reunião de várias sinastrias, é o que nós chamamos de cordolamento. Então, às vezes, a gente tem que remover esses implantes lá em Shambhala, porque é menos trabalho para mim. Aí a câmara faz todo o trabalho de remoção. O que mais que eu quero falar para vocês? E é interessante, tá? Então a câmara ela é viva, ela é multifacetada
E ela tem modos de operação, tá? Os dois que eu tenho trabalhado mais é o modo de assoalho e tem um outro modo que chama um modo de cintilação. E o modo de cintilação é quando eles põem tipo um solvente na câmara, parece que a câmara é enchida de água, mas não é água. E aí naquele solvente, naquele líquido, naquele produto que eles põem, que a câmera mesmo espelha, e você tá lá sentado na câmera, é chamado de cintilação, porque aí os raios divinos vão cintilando no meio desse líquido que eles põem, tá? E às vezes tem um modo de cintilamento mais sutil, que eles vão fazendo, a câmera, ela emite uns lasers muito fininhos que vão atingindo partes específicas do teu corpo espiritual, que nem mesmo eu do lado de cá, na câmera de cognição, consigo enxergar, tá? E aí tem o modo também o modo de assoalho. Toda vez que eu ativo o modo de assoalho, eu não consigo saber o que está acontecendo exatamente, no sentido assim, não tem nenhuma manifestação visível na câmera com a pessoa lá dentro, tá? Mas esse modo de assoalho, ele está conectado com a esteira de remoção frâmica, tá? E geralmente a gente usa o rosa esmaecido do raio divino. Então, são às vezes operações de limpeza no corpo sutil da pessoa muito delicados. Então, eles usam esse modo de assoalho, tá? E às vezes nesse modo de assoalho, eles podem até usar um feixe hidrofláxico, tá? E esse feixe hidrofláxico é quando desce uma cúpula. Sabe aquelas cúpulas que tem em salões de beleza, que as mulheres põem aquela coisa na cabeça para fazer o cabelo? É tipo uma cúpula daquela. E aí aquela cúpula, ela emite esse feixe hidrofláxico. É quando a incisão do feixe na área que eles estão tentando limpar tem que ser muito cirúrgica, muito incisiva, muito precisa. Então não dá só para sair aquele feixe diretão lá de dentro da câmara de cognição. Tem que ter uma outra aparelhagem mais perto do corpo espiritual do espírito para fazer essa limpeza, ou este corte, ou esse ajuste no corpo sutil da pessoa. Tem também, né, no modo de cintilação, às vezes tem o caracol de refração, ou aí vai sendo gerada uma energia de dentro dele, pelas várias câmaras que tem dentro desse caracol, e aí essa energia, como ela é curvada, essa luz ela é curvada por estar sendo gerada de dentro do caracol, tá? Ela sai e atinge o corpo espiritual do espírito num formato circular. E o formato circular dessa luz, né, que foi meio dobrada, causa efeitos diferentes, tá, na pessoa. Produz um efeito de limpeza diferente do que o incidimento direto de um raio divino, tá? Então é menos abrasivo, é menos abusivo, tá? Porque boa parte da energia, como ela tá circular, a energia ela se preserva mais nesse formato circular, mas ela também se dissipa mais fácil por ser circular, tá? Por ela não ser concentrada. Então isso ajuda, às vezes, o corpo sutil da pessoa a não sentir tão fortemente, ou a não ficar sob tanta pressão quando recebe essas altas voltagens de luz para limpá-lo. Então, deixa eu ver, gente, eu tô falando de um monte de coisa aqui ao mesmo tempo, porque eu quero cobrir o máximo que eu consigo aqui, né? Já falei da espomoometria. E aí tem plasmose e plactosmose, tá, gente? Às vezes pode acontecer de a gente ter que levar uma pessoa para Shambhala para remover uma plasmose e uma plactosmose. A plasmose e a plactosmose, tá, gente, está conectado com a implantação, o implantamento de chips e implantes etéricos nos seus corpos sutis. Tá? Então, assim, o que é a plactosmose? A plactosmose é quando esses seres trevosos que instalam chips e implantes nas pessoas, isso é a plasmose, né? Eles não instalam, como que eu posso dizer? Eles não instalam direto o chip e o implante no corpo sutil da pessoa. Eles criam uma densidade que é acoplada ao corpo sutil, tá? Então é uma densidade que ela é sobreposta sobre o corpo sutil da pessoa e naquela densidade está contida aquele implante, impossibilitando ou dificultando, tá, o escaneamento e a detecção daquele implante.
Porque se você olhar apenas na área que compreende aquele corpo sutil, você não vai ver o implante lá. Porque ele está numa camada subserviente, numa camada sobreposta àquela área. E se você não sabe que essa camada, que é a plasmose, existe, você não sabe onde olhar. Então, é tipo uma porta falsa. Não tem lugares, não tem casas que tem portas ou alçapões falsos ou paredes falsas e atrás tem um outro cômodo? É meio assim que funciona a plasmose. Mas ainda assim está sobre o corpo sutil. Tá? É tipo uma densidade invisível. Agora, a plactosmose é um portal. Eles abrem um portal perto de um corpo sutil específico, então não está dentro do corpo sutil, tá? E bem na porta, na entrada desse portal energético, eles instalam o implante. E dali, o implante, por causa da plactosmose, a proximidade da plactosmose com o corpo sutil, esse implante consegue fazer a coletagem de dados do corpo sutil da pessoa e do corpo físico da pessoa e do que é que eles estão tentando identificar ou angariar de você com aquele implantamento, tá? Ah, outra coisa. Um outro modo de operagem dentro de Shambhala, que é um outro equipamento sutilizado etérico, que a gente chama de parolário, tá? E, na verdade, gente, eu tenho que corrigir, tá? O feixe hidrofláxico, tá? Ele é uma cúpula, tá? Ele é uma cúpula enorme, mas que envolve todo o corpo do espírito, né? O corpo espiritual. É o parolário que é essa máquina em cima da cabeça, tá? Então o parolário, é uma cúpula menor que só compreende o espaço da cabeça e fica correndo os feixes de luz aqui. Então nós também temos essa outra operagem. Tem pessoas que vão para Shambhala, estão lá em Shambhala, aí vem às vezes monges, parecem uns monges, uns espíritos passando, porque dentro de cada câmara, no fundo da câmara, às vezes, tem umas prateleiras. Parece umas prateleiras, gente, de monastério de 2000 anos atrás, apesar de ser em Shambhala. Uma cidade super avançada no nosso sistema planetário, que é meio louco. Eles mesclam o velho e o novo, sabe? Numa câmara que é super moderna. É o que tem de mais moderno na ciência e espiritual em todo o nosso sistema planetário. Então, às vezes, você tá lá fazendo a limpeza e entra uns seres lá para pegar uns compêndios, para pegar alguns armazenadores de informação enquanto está acontecendo a sua consulta. Então, o bagulho, como eu gosto de falar, é louco. Atualmente eu descobri que essas câmeras em Shambhala também podem fazer o ajuste do deslocamento auricular, porque até então eu sabia, eu já tinha feito esse tipo de operação com alguém, aonde você traz o arcanjo Metatron, tá? E a pessoa fica deitada durante 8 horas seguidas comigo, ou presencialmente, ou numa consulta via Zoom, Skype ou Google Meet, tá? E aí a gente põe a pessoa num transe e do lado de lá eu faço o suporte energético e do lado de lá o arcanjo Metatron faz essa correção do deslocamento auricular. Mas agora eu descobri que eles introduziram no software dessa câmara hermética em Shambhala também o deslocamento auricular. Só que aí quem opera na câmara de cognição das câmeras dentre as 52 que tem a opção de deslocamento auricular é o próprio arcanjo Metatron, tá? E o que é deslocamento auricular, Charlie? Deslocamento auricular é quando, ao acoplar um dos seus corpos sutis através de feixes energéticos a sua caixa craniana do seu corpo físico, tá? O acoplamento é feito de maneira incorreta, e porque o acoplamento do corpo de luz geralmente acontece de maneira natural, só que é um processo muito demorado, tá, gente? Por isso que na ascensão a gente pede ajuda de seres que trabalham com tecnologia da luz para fazer esse acoplamento mais rápido. Até porque quando o acoplamento acontece de maneira natural, esse acoplamento que a sua bioenergia vai produzir pode acontecer com deformações. Então, esse deslocamento auricular é quando acontece essa deformação desse acoplamento. Aí arcanjo Metatron tem que ir lá cortar os cordões energéticos que ligava, tá, esse corpo de luz etericamente, né,
a esse espaço aqui na sua caixa craniana e fazer o acoplamento correto. Então, antigamente isso era feito de maneira, ainda dá para fazer, eu mesmo até hoje faço, essa correção de deslocamento auricular, de uma maneira aqui do físico, a pessoa fica em transe aqui e a gente tá com a pessoa lá no plano espiritual, tá? Mas agora tem a opção também de levar a pessoa para Shambhala para fazer essa correção desse deslocamento auricular. E tem muitas outras finalidades que essas câmaras herméticas são usadas para produzir o bem-estar e a saúde espiritual dos espíritos. Deixa eu ver. E aí, o que eu quero falar para vocês? Eu vou falar neste vídeo aqui que aí fecha. Eu acho que eu dei uma boa, um bom apanhado sobre Shambhala. Como que a gente descobre quantos registros kármicos e quantas consultas você vai precisar fazer em Shambhala? Tem uma conta, tá? Que o conselho de Shambhala, assim, gente, é uma matemática, tá? Misturado um pouco com metafísica, que me ajuda a saber como a pessoa, né, o representante da pessoa que vai levar a pessoa para Shambhala, quantas vidas ela já teve no planeta. E quanto de vidas equivale a quanto de registros kármicos. É simples. A pessoa vem numa primeira consulta, que é a consulta que a gente vai determinar se há registros kármicos arquivados, né, programados para essa vida, tá? E aí eu vou usar uma tigela, parece uma tigela tibetana, com aquele dedilho, como eu chamo, né, que é aquele bastão. Tá? E após eu fazer uns certos movimentos com essa tigela, a pessoa vai olhar para dentro, né, dessa tigela e ela vai ver, tá, ou um dedo, ou uma cabeça, ou um pé. Depois eu vou fazer com o dedilho, né, com um bastão, mais algumas voltas nessa tigela. E eu vou pedir para a pessoa olhar de novo para dentro dessa tigela. E ela vai ver ou o amor espumando, uma representação do amor espumando, ou ódio espumado, ou um vazio, tá? E aí, depois disso, eu vou pedir para a pessoa ver um número específico dentro da tigela e a gente vai anotar, tá? Aí a gente vai repetir o segundo passo, que é aquele que a pessoa vê amor espumando, ódio espumando, ou um vazio. E nesse segundo passo, eu vou pedir para ela visualizar um outro número dentro da tigela. Aí depois tem um processo meio intermediário, que eu não vou descrever aqui, tá? E aí, um dedo, tá? Se a pessoa viu o dedo, né, o desenho de um dedo dentro da tigela, isso corresponde a 12 voltas. Eu já vou explicar o que são as voltas, tá? Se a pessoa viu uma cabeça, um crânio, isso é equivalente a 2 voltas. Se a pessoa viu um pé dentro da tigela, isso é equivalente a 48 voltas. Agora, na segunda vez, né, que a pessoa viu as outras 3 possibilidades de visualização, se ela viu amor, vai manter o número. Se ela viu ódio, ela vai dobrar qualquer número que ela já tinha mencionado. Se ela viu um vazio, ela vai me dar um número aleatório, tá? Aí a sexta parte desse processo é a pessoa me dar 4 números. E aí, 4 números seguidos, como se fosse um dígito único, né? Tipo, 4.200. E aí, nesse exemplo aqui, 4.200, então, por exemplo, o primeiro número seria a categoria de alma. Então, essa pessoa é uma pessoa de alma categoria 4, tá? E os outros 3 números vai ser o número de vidas que a pessoa já teve na Terra. Então, se a pessoa me dá, assim, 4.200, né? Então, ela é uma alma de categoria 4 e ela já teve 200 vidas na Terra até este presente momento que nós estamos fazendo ali, né? A acepção, o descobrimento, né? De quantas vidas ela já teve. Aí, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar o número de vidas, mas a opção da primeira coluna, que foi um dedo, uma cabeça e o pé, mais a divisão, né? Daquele número da primeira coluna, tá? E essa divisão vai depender do que ela viu na segunda vez, né? Se ela viu amor, ela vai manter o número, ela não vai fazer divisão. Se ela viu ódio, ela vai dobrar o número. Se ela viu vazio, vai ser um número aleatório, que é aquele que ela me deu. E isso vai dar o total, tá? E aí, esse número obtido, né, nesse sétimo passo,
tá? Mais o valor, né, que a gente obtém com a segunda coluna, que é o amor, o ódio ou o vazio, mais o número dado pelo cliente lá no passo 3, lembra que eu falei? A pessoa dá um número 2 vezes, né, depois de ela ver as duas coisas dentro da tigela. Esse, então, tá, esse é o número de consultas que a pessoa vai precisar fazer, tá? E aí aqui, né, o dedo, por exemplo, que é 12 voltas, tá? Então 12 voltas, gente, significa 1/4, tá? Então assim, pense bem, você vai pegar o número de vidas da pessoa mais a opção da primeira coluna. Por exemplo, a pessoa falou 12 voltas, tá? Que é dividido por 4. Então você vai pegar o número de vidas e você vai dividir por 4, tá? Mas, tá? E aí o resultado da divisão, tá? É o que você vai manter, tá? Mais, né, o número que a pessoa mais o número que a pessoa deu lá no passo número 3, tá, gente? Ficou uma explicação super confusa, né? Quer ver? Vamos fazer aqui, eu vou fazer uma conta agora para vocês, porque aí eu acho que ajuda a vocês entenderem, quer ver? Então vamos supor que a pessoa lá na primeira vez que eu fiz né, eu girei o bastão ali no, né, em volta da tigela e a pessoa viu um dedo, por exemplo. Então um dedo é 12 voltas, então eu vou marcar 12, tá? E aí na segunda vez a pessoa viu amor espumando, que é manter o número. Então a gente vai manter o número, ó, mais mantém o número, tá? Aí, depois disso, a pessoa vai me dar 4 números. Então, mais, ó, 4.200, ok? E aí, agora, né? Tá. E aí, agora a gente vai fazer a soma. Então, vai ser, ó, 4.200, tá? Ah, é só o número de vidas, tá, gente? E não é o número inteiro, 4.200. Então, vai ser apenas 200, ó. 200... mais a opção de 12 voltas, que foi o dedo, certo? Então, mais 12 voltas, tá? E aí, o que vai acontecer aqui? 12 voltas é você dividir 200 por 4. Então, 200 dividido por 4 vai dar 50, certo? Então, vai dar 50, tá? E aí, que mais? Deixa eu ver aqui. E aí, vamos supor que a pessoa escolheu escolheu manter um número, tá? Então, a gente dividiu 200 por 50, mantém o número. Pegou? Então, vai manter o número 50, tá? E aí, ó, número obtido do passo 7, né, que é 50, mais o valor a ser obtido com a segunda coluna, né, que a gente fez aqui, ó, amor, ódio, vazio, mais o número dado pelo cliente no passo 3, tá? E aí, lá no passo 3, vamos supor que a pessoa me deu, sei lá, 20. Então, 50 mais 20. E no passo 4, a pessoa me fala outro número, vamos supor que é mais 20. Então, vai dar 70, 80, 90, tá? Então, aqui, ó, a pessoa, né, o total, a pessoa teve 200 vidas, tá? E neste caso aqui, super aleatório, a pessoa vai precisar de 90 sessões, tá? Para poder limpar todos os seus registros kármicos. E aí, geralmente, o número de registros é também o número de sessões, porque geralmente a gente limpa um registro kármico por sessão. Então a pessoa teria 90 registros kármicos, mas às vezes o número que dá aqui no resultado, tá? Não nem sempre representa o número de registros kármicos. Às vezes a gente descobre, chega lá na câmera, a gente descobre que são 90 sessões, mas o número de registro é ligeiramente mais baixo. Mas tem alguns que são registros bem grandes, então leva mais tempo e por isso o número 90. E, gente, o número 90 é um número fictício aqui que eu fiz essa conta fictícia para vocês entenderem. Ou às vezes
a pessoa tem mais registros kármicos, que excede o número de sessões, mas são registros tão pequenos que eu consigo limpar 2 ou 3 numa mesma sessão. Gente, esse é um grande aparato, eu sei, eu tentei explicar aqui como se faz essa conta, eu sei que ficou confuso essa parte final do vídeo, mas eu tentei só explicar por cima, tá? Tem aqui, ó, meio aqui, ó, que tá toda a explicaçãozinha que eu uso, tá? Talvez depois eu faça um vídeo à parte, só explicando como é essa conta, porque até mesmo quando eu vou fazer, toda vez que eu vou fazer eu me confundo. E porque eu não sou bom em matemática também, tá, gente? Tipo assim, quando sai tipo amor, mantém o número, pra mim facilita. Agora, quando sai assim, ódio, dobra o número, sabe? Aí tem que dividir por 1/4. E aí, por exemplo, se a pessoa enxergou a cabeça numa das fases de observar algo dentro da tigela, a cabeça é 1/6 do 1/4 do número. Entendeu? Então é dividido por 4 mais o resultado dividido por 6. Então, assim, me confunde tudo, eu fico super confuso, graças ao bom universo que Sussaguna tá ali perto, ou alguém do Conselho de Shambhala tá ali perto e me ajuda a chegar na conta certa, tá? Geralmente, gente, pessoas não vão ter mais do que 18 ou 25 registros kármicos para uma vida, tá? Pessoas só vão ter acima de 50 registros kármicos para uma mesma vida. E veja, gente, o número de registros kármicos não tem a ver com se você for uma pessoa muito ruim ou muito boa. Tem nada a ver com isso. Às vezes pode ser coisas super pequenininhas que você quer sanar, tá? Então, assim, se uma pessoa tem acima de 50 registros kármicos, é porque ela escolheu, né, fazer toda essa limpeza de registros kármicos numa única só vida. Ou ela passou várias vidas seguidas acumulando esses registros kármicos e não os limpou naquelas vidas. Então ficou muita coisa acumulada para ser limpa de uma só vez. Mas no geral vão ser de 18 a 25 registros kármicos, que às vezes pode levar 11 sessões, ou 18 sessões, ou 20 sessões. São casos especiais que vai levar aí acima de 50 sessões, 60 ou 70 sessões. E isso é para quem realmente quer ascender. Então você vai, você limpa e você trabalha tudo isso. Eu me lembro quando eu fiz o meu, eu tinha 17 registros kármicos. Então eu limpei 17 registros kármicos e foi 1 por sessão, então foram 17 sessões. Então depende, tá, gente? Tô falando aqui tudo muito por cima. Eu trouxe essa conta agora que deve ter dado um nó na cabeça de vocês, como dar um nó na minha cabeça. Eu trouxe até a explicação de como faz a conta para eu não me confundir, para passar para vocês. E aí acabei talvez não explicando tão bem. Mas assim, só para vocês entenderem como que é o processo de fazer esse diagnóstico, tá? E aí é o seguinte, né? O que mais que eu queria falar? Faz tempo que eu não faço essa conta, porque todas as pessoas que vão comigo agora para Shambhala, eu não tive nenhum novo cliente ou pessoa que precisa disso recentemente. Até porque não teria muitas vagas no momento, você vai ter que entrar numa fila se você quiser ter esse processo de limpeza. Então, como faz alguns meses que eu não faço essa conta, eu tô meio enferrujado mesmo. E aí, como que funciona a subida Shambhala? A gente usa o elevador de Sananda. O elevador de Sananda é esse elevador criado pelo mestre Sananda que conecta todas as dimensões e densidades de consciência no nosso sistema planetário até a 7ª dimensão. Tá? A gente chega na 7ª dimensão, de lá a gente pula para a entrada do portal Padme de cura, que é uma das portas de entrada para Shambhala. Aí lá eu digo umas palavras sagradas que fazem o portal reconhecer eu como autorizado para entrar com uma pessoa que não é morador de Shambhala em Shambhala, e é tão bem protegido o Shambhala, gente, que a gente já desemboca dentro da câmara hermética selecionada para aquele tratamento e para aquele paciente em específico. E na volta a gente faz o retorno pelas densidades de uma maneira parecida. Então é isso, gente. Essa é uma longa e grande explicação. Eu quis fazer um único vídeo mesmo, tá? Eu vou talvez, gente, deixar assim na tela, ó, talvez vocês consigam tirar um print, ó, quem quiser, né? Saber como funciona esse cálculo, aí você tira um print da tela, né?
E sim, gente, às vezes eu sou bem arcaico, tá? Eu simplesmente anoto as informações que eu preciso para fazer os procedimentos e eu gosto dessas coisas escritas, sabe? Na tinta. E assim, gente, é só pra você saber, porque assim, ai, Charlie, tudo bem, eu fiz a minha própria conta aqui em casa de quantos registros kármicos eu tenho, bababá, vou pra Shambhala. Não é assim, você tem que ter uma autorização pra você entrar em Shambhala, tá? Você tem que ser um mestre ascenso, no mínimo, de quinta iniciação, prestes a tomar a sua sexta iniciação, para você querer aplicar, para você fazer, para você prestar esse tipo de serviço planetário, tá? E você tem que estar conectado, seus mestres têm que estar conectados com o Conselho de Cura em Shambhala, para te positar, para te colocar lá, olha, a gente gostaria que esse iniciado, que virou um mestre ascenso recentemente, pudesse fazer essa prestação de serviço para quem está encarnado no plano físico. Então assim, você pode até chegar lá na sétima dimensão e até o portal de cura. Se você não souber as palavras exatas, e mesmo se você souber e você falar, e se não tem a permissão, o portal não vai reconhecer a tua... o escaneamento que ele faz, tá? Da tua bioenergia, tá? Porque a nossa bioenergia, ela é como ela é única, né? Ela é como nossa impressão de dedo. Como que chama isso daqui? Sempre esqueço, o nosso blueprint, tá? Então, quando alguém recebe a permissão do Conselho de Cura em Shambhala para levar outras pessoas lá para participar de um processo de cura e limpeza, eles fazem um escaneamento da minha bioenergia, tá? E eles inserem isso no portal de Padme. Então, o portal de Padme apenas reconhece, tá? As impressões energéticas daqueles que ganharam permissão e cuja impressão energética foi adicionada ao portal. Então, qualquer outro maluco chegando lá, vou entrar aqui e vou fazer, não tem como, tá? Então, é importante eu explicar isso. Gente, eu realmente quis ancorar essa informação aqui no físico, então tentei 1h10 falando super rápido, correndo, passar o maior tanto de informação, o tanto de informação que eu conseguiria passar sobre Shambhala. Eu sei, são muitos nomes, eu sei que tem muita coisa que é nova para vocês, mas se você sente que você tem registros kármicos, se você sente denso, você sente a sua energia densa, tá? Se você desconfia que pode ter algum problema na tua bioenergia, marca uma consulta comigo, ou de remoção de implantes, ou essa primeira consulta de escaneamento do número de vidas e registros que você precisa limpar comigo. E aí eu e Susaguna e o Conselho de Cura em Shambhala e todo mundo envolvido nesse grande processo, nesse complexo hospitalar mais avançado do nosso sistema planetário, que nós podemos te oferecer e te ajudar e te dar a mão para você evoluir não apenas consciencialmente, mas também evoluir os seus corpos sutis que estão muito ligados com o tanto de consciência que a gente tem. Tá? Então, geralmente pessoas voltam de Shambhala, as pessoas falam imediatamente, nossa, Charlie, voltei de Shambhala, eu tô me sentindo tão leve, eu tô me sentindo tão limpo, eu tô me sentindo uma paz. Então o pessoal me fala isso. O pessoal fala, olha, eu tô sentindo diferença na minha vida, na maneira como eu me relaciono com as pessoas e tal, porque você tá atingindo qualquer problema que você tenha de cunho espiritual e até que se manifesta como uma doença física no seu cerne mais profundo. Tudo antes de aparecer no corpo físico é densificado de outras camadas que você como ser tem, que geralmente são esses corpos sutilizados, tá? Então é isso, gente. Acho que eu já falei demais aqui, um vídeo longo, mas esse é o vídeo do vídeo sobre Shambhala, quer dizer, apenas uma parte de Shambhala, né? O complexo hospitalar de Shambhala, que são essas câmaras herméticas de limpeza e cura. Agradeço muito. Falando de fazer cura, fazer o bem para alguém, não deixa de doar se você puder, através desse código QR, ou através da chave Pix, ou adquirindo um dos meus pacotes de ensino na minha agenda, leituras-álmicas.reservil.com, lá na aba de Projetos Sociais Filantropia, que aí 100% do valor da compra desses pacotes vai ser revertida para esse processo de alimentar as pessoas que mais necessitam. Agradeço muito, faça a inscrição do canal, dê um joinha nesse vídeo. Eu sou Charlie Austin e eu sou tu. O amor vive no mundo através de vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos.